Senhores Reitores, sejam muito bem-vindos a esta comissão. Passava agora a palavra, não sei, ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Reitores, agradecer a disponibilidade para esta troca de impressões e aquilo que tiveram a oportunidade de nos dizer. Não vou focar-me no assunto que aqui nos trouxe hoje. Não vou tentar expor os senhores reitores ao debate entre partidos, que é um debate obviamente salutar, mas que não é o meu objeto hoje. E depois queria também fazer uma pergunta ou duas sobre questões que não têm diretamente a ver com a questão das propinas. Queria, sendo rápido, colocar dois pontos de enquadramento sobre este debate. Para o Partido Socialista, é claro que talvez fosse desejável não termos um sistema com propinas, mas assumimos que neste momento temos um sistema com propinas. Talvez do ponto de vista da posição internacional do país, talvez do ponto de vista da atratividade, talvez do ponto de vista do modelo de participação das universidades no desenvolvimento do país, talvez fosse desejável, talvez possa ser desejável que exista um modelo sem propinas. Não é esse modelo que temos neste momento e nós entendemos que é importante não desestruturar o modelo de propinas enquanto for esse o modelo que temos. Por outro lado, é evidente que para o Partido Socialista é importante juntar o direito ao acesso ao direito ao sucesso. Uma coisa que eu disse com o CSISP a semana passada, aquilo que chamaria o direito de acesso ao sucesso. Ou seja, não só entrar, mas ter sucesso na formação. E, portanto, estas preocupações presentes nestas várias propostas têm a ver com estas duas realidades. Concordamos inteiramente que, nas atuais circunstâncias, provavelmente a via principal para atacar os problemas que temos será o reforço da ação social escolar. Bom, posto isto, e porque acreditamos que é tanto do interesse dos senhores reitores como dos proponentes destas propostas enfrentar algumas dificuldades que existam, as minhas questões são duas, atendendo àquelas que eu aqui tinha e que já foram respondidas, que deste lado. As minhas questões são duas. Estando a trabalhar, e porque quando os senhores reitores dizem que cada universidade, para além dos apoios do Estado, tem mecanismos próprios, significa que tem uma preocupação conjunta, partilhada connosco, que é que que não empurremos ninguém para fora da frequência do ensino superior por razões sociais. Eu gostaria que nos caracterizassem quais são as situações mais difíceis ou mais complicadas que encontram em termos, mesmo que sejam minoritárias. Um dos presidentes do Instituto Politécnico utilizou aqui na semana passada a expressão há realidades dramáticas. Pronto. E nós queríamos saber se há ou não realidades dramáticas, mesmo que sejam poucas. Bom. E a segunda questão, que é uma questão que eu gostaria que fosse entendida como uma questão muito precisa, é esta. Há alguma obrigação legal que vos seja imposta pelo Estado que na realidade dificulte ou perturbe aquilo que os seus reitores achariam que era a forma adequada de tratar com estas questões? E explico qual é o sentido da minha pergunta. Não tanto o projeto do Partido Socialista, mas os projetos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português têm, julgo eu, lendo, a intenção de tentar aplanar ou tentar desbloquear algumas situações que se criam num determinado momento e depois se arrastam e perturbam o percurso do estudante. A verdade é que algumas dessas situações, como já aqui foi mencionado hoje por um dos seus reitores, a verdade é que algumas dessas situações saem da mão das universidades e passam para o domínio da máquina fiscal. Eu gostava de saber, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de saber se há algum destes mecanismos que realmente, sendo imposto pela lei geral às universidades, é um obstáculo, ou é pelo menos inútil, ou atrapalha aquilo que as universidades acham que devia ser a forma correta de atacar esse problema. Eu, socorrendo-me do facto de que algumas das respostas às perguntas que eu queria já foram dadas e que também alguns dos meus colegas já fizeram perguntas que também nos aproveitam a nós, aproveitaria o resto do tempo para fazer duas outras perguntas que não têm a ver com esta questão, mas que gostaríamos de aproveitar a presença dos seus reitores para colocar. A primeira é sobre uma norma do Orçamento de Estado de 2016. O Orçamento de Estado de 2016 inclui, não vou aqui explicar porque toda a gente sabe do que é que estamos a falar, a possibilidade das instituições de ensino superior públicas procederem a contratações num formato e numa acessibilidade que não existia anteriormente. Gostávamos de saber, enfim, se não tiverem números globais
pelo menos do caso que os seus reitores conhecem por serem das suas universidades, que efeito é que essa norma está a ter? Há, de facto, concursos abertos, são muitos, são poucos, que efeito, é claro que nós sabemos que isto demora o seu tempo a implementar, mas gostaríamos de saber qual é a tendência. E a segunda pergunta, sem ser sobre propinas, também é muito concreta. Quais são os efeitos, qual é a avaliação que fazem para futuro do contrato entre o Governo e as Universidades Públicas Portuguesas que foi assinado recentemente e que também já foi mencionado. Claro que foi mencionado para falar dele como um fator que impende sobre a questão das propinas, também foi falado numa perspectiva mais vasta, numa perspectiva de confiança. Gostaríamos também, se pudessem dizer-nos alguma coisa sobre isso. Sr. Presidente, não abusei exageradamente hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Depois há aqui várias questões que foram levantadas por vários deputados e que têm a ver com a questão das tais situações dramáticas, como é que se pode melhorar. Eu diria que é obviamente que existem situações difíceis, dramáticas, se quisermos chamar-lhes assim, mas tem muito pouco significado numérico, e eu reforço aquilo que já disse antes. Eu poderia dizer assim, o que é que nós, e até respondendo a uma questão que o Sr. Deputado Porfírio Silva mencionou, do que é que nós podemos fazer para melhorar o sistema justo em relação àquilo que existe atualmente. Eu apontaria seguramente duas questões, embora depois pudéssemos fazer as coisas mais tarde, porque não tinha essa questão em concreto preparada com precisão. Mas há duas que nós temos mencionado com muita frequência. Uma é que o cálculo do rendimento das famílias, dos agregados familiares para a atribuição da Bolsa é feita com rendimentos brutos. Os rendimentos brutos têm enormes variações em relação a rendimentos líquidos. Há uns anos atrás havia uma avaliação mais próxima dos rendimentos líquidos que, no nosso entendimento, era mais realista. Tem a ver coisas como a deslocação, tem a ver com coisas como rendas de casa, como situações de doença prolongada que têm custos elevados. Portanto, há aqui toda uma diferença entre um rendimento bruto e um rendimento líquido, e nós seguramente veríamos com muita simpatia que passasse a ser uma tentativa, pelo menos, de aproximar mais daquilo que é o efetivo rendimento líquido disponível nos agregados familiares. O outro é esta norma, que é de facto a norma mais decisiva da ação social, que é a questão do aproveitamento escolar, que nos parece genericamente uma norma razoável. Pedir que as pessoas façam 6 cadeiras em 10 é razoável, mas aquilo que a ação social tem pouca flexibilidade é em reconhecer que, por vezes, há situações essencialmente de doença, às vezes de desemprego, que causam uma quebra momentânea num determinado ano letivo do desempenho escolar de um estudante. E ele, a partir do momento em que tem um ano letivo com aproveitamento escolar inferior a 60%, está fora do sistema de bolsas. E depois, para regressar, é um esforço enorme. E, portanto, se houvesse aproximação ao rendimento líquido e reconhecimento de situações pontuais, momentâneas, de um ano letivo, em que a pessoa tem um rendimento inferior àquilo que gostaria de ter, que o próprio gostaria de ter, por razões familiares, a maior parte das vezes, pois acho que isso eram melhorias que tinham um impacto significativo, particularmente nas tais situações mais difíceis que ainda agora aqui foram mencionadas. Quanto às contratações e ao contrato com o Governo, eu queria dizer que o contrato com o Governo é visto por nós todos como uma coisa muito positiva, foi um momento muito positivo, principalmente porquê? Porque nos dá estabilidade e perspectiva plurianual. Nós passámos a ter um grau de confiança elevado, que acho que temos todas as razões para ter, que o nosso orçamento vai estar estável nos próximos anos. Isso significa que nós podemos fazer planeamento dentro da escassez de recursos que temos, podemos utilizar melhor os recursos disponíveis porque conseguimos ter um horizonte mais alargado. Isso é absolutamente decisivo. Isso permite-nos fazer um planeamento, nomeadamente em termos de contratações, que foi outra questão que também aqui foi levantada, que é completamente diferente. Eu posso dizer, nós temos a fazer agora um levantamento entre nós muito rapidamente, e a perspectiva do número de concursos abertos no próximo ano no conjunto das universidades portuguesas é 520 concursos, o que significa, não são todos para a entrada, ou melhor, são todos, o maior número, à volta de 200, são para novos professores auxiliares e os outros são para concurso de catedrático associado, onde podem ou não entrar pessoas, enfim, a maior parte das pessoas são pessoas que já estão nas instituições, mas entram, por exemplo, muitas pessoas com frequência que vêm da carreira de investigação, pessoas com currículos sólidos que têm esta oportunidade de entrar, e isso é uma coisa que ocorre com relativa frequência. E, portanto, estamos a falar de um número elevado, e eu posso dizer com absoluta clareza que, se não fosse a perspectiva de estabilidade orçamental que o contrato assinado com o Governo traz,
atrás, o número de concursos que nós estaríamos a falar não seria 520, estaríamos a falar para aí de, vou mandar um número um bocado para o ar, é verdade, mas a ordem de grandeza é que conta, 200, e já seria com sorte. Porque, de facto, as instituições, quando abrem um concurso a termo indeterminado, portanto, sem termo, para a vida, pois têm que ter perspectivas de que há estabilidade orçamental suficiente para pagar, não este ano, mas nos anos todos que se seguem. Portanto, essas... É importante apostar na ação social, isto vai reforçar aquela primeira intervenção, e era importante que se desenhasse um programa contra o abandono escolar. Era preciso, aí sim, desenhar um programa. E permitam-me que defenda a minha dama. Há aqui um programa que eu gostaria que todos os deputados de todos os diferentes partidos apoiassem. É o mais superior. Como é que nós poderemos diminuir, quando pedimos mais solidariedade da Europa entre o Norte e o Sul? Eu peço mais solidariedade neste país entre uma mancha que está situada entre Lisboa e o Porto e o resto do país. Sr. Deputado, Obrigado.